Olá, alunos! Eu sou a professora Tanise Pitelli, sou nutricionista e tecnóloga em alimentos. Eu sempre trabalhei com análise sensorial durante a minha graduação, né? Todas as minhas pesquisas, eu participei de projetos de pesquisa, projetos de extensão, sempre dentro da disciplina de análise sensorial. A gente vai abordar hoje um pouquinho para vocês sobre a análise sensorial. Na verdade, a gente está, né, num projeto de ensino, para vocês entenderem o que é uma análise sensorial, né, para vocês entenderem a importância da análise sensorial e tentar realizar, né, a análise sensorial sempre da melhor forma, né, da forma mais correta. Vocês vão usar a análise sensorial dentro do curso de vocês, né, em todos os mapas que vocês forem realizar, vocês vão trabalhar a análise sensorial. Então, o objetivo é vocês entenderem o que é a análise sensorial, quais são os termos que nós podemos utilizar, né, durante a análise sensorial, para tentar realizar da melhor forma. Né? Então, falando um pouquinho sobre a análise sensorial hoje ela está em expansão, né? Hoje nós temos setores de análise sensorial em indústrias de alimento, por exemplo, né? Hoje nós temos uma profissão que é o analista sensorial, que são pessoas que são contratadas unicamente para fazer análise sensorial. Né? Nós temos os analistas sensoriais que são treinados, analistas sensoriais não treinados e durante, né, a nossa aula eu vou abordar um pouquinho para vocês sobre isso. A análise sensorial, então, ela vem, né, na indústria de alimentos, ela vem no setor de pesquisa, na área de pesquisa, no desenvolvimento de novos produtos, no desenvolvimento de receitas, né? E a gente vai abordar um pouquinho sobre isso na nossa aula. Então, falando um pouquinho sobre a análise sensorial é uma disciplina científica, né? Então, a análise sensorial, ela entra como uma disciplina em alguns cursos, inclusive de graduação, como, por exemplo, o curso de tecnologia de alimentos, né? E ela tem o objetivo de evocar, medir, analisar e interpretar reações às características do alimento. Então, o objetivo da análise sensorial é analisar os alimentos, analisar, na verdade, as características específicas de um alimento. Então, ela avalia como o alimento é percebido pela visão, pelo olfato, pelo gosto, pelo tato e também pela audição. Ou seja, a análise sensorial tem o objetivo de analisar os atributos do alimento e a maneira no qual esses atributos são percebidos pelas nossas sensações, né? Tanto de audição, quanto gosto, quanto o odor de um alimento. Então, avaliar alimentos é uma habilidade natural do homem, né? A gente avalia alimentos desde que a gente nasce, não é? Até as nossas preferências alimentares, elas vão surgindo conforme nós vamos nos tornando analistas sensoriais, conforme nós vamos analisando esses alimentos, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente começa, né, vinho, né? Um exemplo. A gente começa tomando vinho e conforme a gente vai tornando o nosso paladar mais refinado para o vinho, mais exigente a gente acaba sendo para o vinho, né? Então, a gente vai treinando o nosso paladar. Então, a gente tem uma habilidade natural de avaliar os alimentos, tanto que quando a gente tem um alimento deteriorado, um alimento estragado, né, e é perceptível sensorialmente, a gente já recusa esse alimento. Só de sentir o cheiro, né, de um leite azedo, por exemplo, a gente já consegue avaliar que aquele alimento não está legal para ser consumido. Então, ela é utilizada para comprar, para comparar e para quantificar características dos alimentos. Então, é isso, a gente analisa os alimentos de acordo com as suas características sensoriais. É natural de nós, né, fazermos isso. Por diversos motivos, né? Mas principalmente porque a gente, ao longo da nossa vida, vai entrando em contato com os alimentos e a gente vai sabendo analisar esses alimentos. Há muitos anos, né, desde sempre, o homem ele soube definir o que é um alimento apto ou não apto a consumo a partir das características sensoriais. Então, o homem antigo, para ele definir, por exemplo, se uma planta pudesse ser consumida ou não, ele avaliava principalmente as suas questões sensoriais,
né? Então, a análise sensorial, ela se inicia logo na infância, né? Quando a gente começa a se alimentar, a introdução alimentar, né? Ela já começa a formar a nossa análise sensorial. E por isso é normal que a gente tenha preferências por determinados alimentos, né? Então, ao longo da nossa vida, conforme a gente vai treinando o nosso paladar, a gente vai se tornando mais exigente. E se tornando mais exigente, a gente acaba adquirindo as nossas certas preferências alimentares. Preferências por tipos de alimentos, muitas vezes por marcas de alimentos ou formatos de alimentos, né, no sentido de um alimento in natura, um alimento congelado. Então, nós vamos, né, adquirindo essa preferência alimentar por meio da nossa análise sensorial. Então, a aceitabilidade e a qualidade dos alimentos, ela pode ser determinada pelos nossos órgãos de sentido. Então, é através da nossa visão, é através do nosso paladar, né, do nosso olfato, que nós conseguimos analisar a qualidade de diferentes alimentos. A análise sensorial, ela é milenar, né? Então existe há bastante tempo nas indústrias de vinho e cerveja na Europa. E no Brasil, a análise sensorial, ela se iniciou por volta de 1954 com a análise sensorial de café, né? Então, as indústrias de café, elas começaram a análise sensorial, né? A formar essa pesquisa de análise sensorial para determinar a qualidade e, na verdade, a pureza dos grãos de café. Então, pessoas que eram treinadas exclusivamente em analisar sensorialmente o café, trabalhavam na seleção de grãos, né? E como eu falei, atualmente nós temos dentro de várias indústrias de alimentos o setor, né, de análise sensorial, onde as pessoas elas analisam sensorialmente o alimento, principalmente para desenvolvimento de novos produtos, né? Falando ainda sobre a análise sensorial, o alimento ele tem características físicas, químicas e estruturais, e essas características são avaliadas, né? Então, de acordo com essas características que são próprias, né, que são inerentes ao alimento, bem como as condições psicológicas, fisiológicas, sociológicas e étnicas do homem, nós temos a análise sensorial. Então, de acordo com as características que são próprias do alimento, mais aquilo que nós temos como um padrão para a gente, né? Porque de acordo com a nossa região, de acordo com aquilo que nós estamos acostumados a consumir, nós, né, as pessoas têm diferentes padrões alimentares. Então, por exemplo, se nós formos fazer uma pesquisa do que é uma batata frita com padrão, né, um padrão perfeito de batata frita, cada um pode ter uma opinião diferente, porque é de acordo com aquilo que ele vive, né, de acordo com aquilo que ele é acostumado, né, a encontrar. É muito comum, por exemplo, carnes. Hoje, o que nós temos no Brasil de padrão de carne é um padrão diferente de uma região, por exemplo, que a carne é de difícil acesso. Até mesmo em diferentes regiões do Brasil, nós temos padrões diferentes de hortifrutis granjeiros, né? Então, de acordo com a região, nós temos hortifrutis diferentes, então o padrão para nós acaba sendo diferente, né? Então, de acordo com as nossas próprias condições, nós temos a formação da análise sensorial. Quando a gente fala na análise sensorial, na verdade nós temos 3 tipos de testes que são utilizados para a análise sensorial. Os primeiros testes, eles são chamados de testes afetivos. O teste afetivo é um teste que tem por objetivo avaliar a aceitabilidade de um produto. Então, ele avalia se o consumidor, né, ou o analista, gostou ou não gostou de um determinado produto ou de uma determinada característica do produto. Então, o teste afetivo é um teste onde o consumidor, né, onde o provador, ele vai dar a opinião dele referente ao produto. Então, é a opinião própria dele, certo? Então, ele vai falar se ele gostou ou não gostou, se ele achou intenso ou não achou intenso, dando a sua própria opinião. Então, a gente tem a preferência do consumidor, nós temos a opinião do consumidor frente a este alimento. Nós temos os testes discriminatórios. Os testes discriminatórios são testes que visam comparar diferentes alimentos, né, ou diferentes produtos, ou produtos de marcas similares, né, produtos similares de marcas diferentes, na verdade. Então, ele compara
diferentes produtos. E nós temos ainda os testes descritivos. Os testes descritivos, como o próprio nome diz, eles descrevem características sensoriais de determinado alimento. Então, avalia a intensidade de diferentes atributos de um determinado alimento. Né? Então, por exemplo, nós temos como um teste afetivo, vou dar exemplos, né, de pesquisas que eu fiz dentro desses testes para vocês entenderem um pouquinho o que se enquadra em cada um. Uma vez a gente elaborou um produto que era similar a um brigadeiro e nós queríamos saber se as pessoas gostavam desse brigadeiro, né, desse produto similar ao brigadeiro. Então, nós demos para os provadores e os provadores avaliaram o quanto eles gostaram ou desgostaram do produto similar ao brigadeiro, certo? Então, os consumidores deram a sua opinião a este produto. Avaliaram, então, né, a aceitação, se eles comprariam ou não comprariam. Então, eles estavam dando a própria opinião. Isso é um teste afetivo. Em um outro caso, nós trabalhamos a análise sensorial de diferentes marcas de leite condensado, né? Então, o provador, ele recebia várias amostras de leite condensado, ele não sabia qual era a marca, e ele avaliava, né, sensorialmente os leites condensados e determinava qual deles a gente avaliava atributos diferentes, como cristalização, a presença de cristais, a cor do leite condensado. Então, ele comparava esses diferentes produtos, comparava a cor deles, comparava a formação de cristais, comparava a doçura, comparava a viscosidade do produto, certo? Isso é um teste discriminatório. Então, está comparando diferentes marcas de leite condensado, né? E nós temos como exemplo de um teste descritivo, por exemplo, no finalzinho agora desse ano, nós elaboramos uma torta que tinha alguns ingredientes como as punks, que são as plantas alimentares não convencionais, né? Plantas alimentícias não convencionais. E nós desenvolvemos um produto que era uma torta contendo essas punks. Então, o consumidor, o provador, ele avaliava a qualidade, a intensidade dos atributos da torta. Então, nós avaliamos a textura da torta, o sabor da torta, o odor da torta, né? Qual era o odor predominante, por exemplo. Então, ali nós estávamos avaliando a textura, o sabor, o odor, sem que o consumidor desse a sua opinião afetiva a este produto. Ele avaliava a intensidade dos atributos, a intensidade do odor, né? A textura, se estava o grau da textura, na verdade, da torta. Certo? Então, isso é um teste descritivo, onde o provador ele está descrevendo qual é os atributos, né? Dentro dos atributos, qual é as características sensoriais que estão mais presentes. Certo? Quando nós falamos nesses testes sensoriais, tudo depende do objetivo a que se quer atingir, né? Então, por exemplo, se eu quero saber se o produto que eu desenvolvi, ele tem um poder de compra, né? Ele tem, assim, uma capacidade de ser colocado no mercado, a gente pode usar um teste afetivo. Se eu quero saber se o meu produto, por exemplo, ele está dentro do padrão dos meus concorrentes, por exemplo, pode-se trabalhar um teste discriminatório. E se eu quero testar receitas, por exemplo, se eu quero avaliar, né, a preparação de maneira geral, nós podemos trabalhar os testes descritivos, onde a gente avalia, então, essas qualidades sensoriais. Dentro do mapa, o teste que será utilizado são sempre os testes descritivos. Então, vocês vão trabalhar sempre avaliando os atributos específicos, né, de cada uma das receitas que vocês vão desenvolver, certo? É muito importante lembrar que um teste descritivo, ele avalia atributos e não damos a nossa opinião, né, de gostou ou desgostou. Não assim, eu achei o odor ruim. Não, você vai avaliar o odor, a intensidade do odor, independente de você gostar ou não gostar da intensidade desse odor, né? Independente de você achar que esse odor teria que estar mais forte ou estar muito forte, você vai avaliar a intensidade disso, sem expressar a sua opinião, certo? A sua opinião pessoal, né, no sentido. Sem falar se você gostou ou não gostou do produto.
Quando nós falamos na análise sensorial, nós falamos várias vezes aqui em atributos sensoriais, né? Quando nós falamos nos atributos sensoriais, nós temos alguns atributos que são utilizados dentro da análise sensorial. Então, o primeiro atributo é a aparência. A aparência, ela visa avaliar a cor, o brilho, o tamanho, por exemplo, das partículas, né? O tamanho do corte, por exemplo, e a forma de apresentação. O odor, então o odor a gente acaba avaliando os compostos que são voláteis do produto, né? O sabor, então o doce, azedo, amargo, salgado e a intensidade desses sabores, né? Nós temos outros sabores e logo mais falaremos sobre isso também. O som, né? O som ele está relacionado principalmente com a textura ou com a efervescência, né, de um determinado alimento e até mesmo o ruído ao mastigar. Então, o som que nós percebemos durante uma análise sensorial, ele está relacionado com a textura de um alimento. Então, por exemplo, quando nós consumimos uma torrada, nós queremos escutar o som da torrada, né, sendo triturada pelos nossos dentes. Isso mostra pra gente, né, isso remete à textura da torrada, né? Remete que a textura da torrada está adequada. Quando a nossa torrada, por exemplo, já está mais murcha, né, ela já absorveu a umidade do ambiente, a gente né, ao mastigar não sente, não escuta esse som. E aí com isso a gente acaba já percebendo que ela não está na textura adequada. E a textura também, a gente acaba avaliando as propriedades físicas, a dureza, se está quebradiço, se está arenoso, se está cremoso e muitos outros quesitos de textura. Então, quando nós falamos nos atributos sensoriais, os principais são, então, a aparência, o odor, o sabor, o som, lembrando que o som ele está relacionado, né, com outros atributos, e a textura. Falando um pouquinho sobre a visão, né? A visão, quando a gente avalia a aparência, né, de um alimento, a gente avalia, então, por meio da visão, onde nós vamos avaliar as características físicas, como a cor, o tamanho, a forma, o brilho, a presença de impurezas, entre outros, né? A visão, ela pode ser influenciada por uma fadiga, por uma iluminação não uniforme ou até mesmo a cor do ambiente. Então, por exemplo, na análise sensorial, nós sempre indicamos que a análise sensorial, ela seja realizada sob a luz fluorescente. A luz fluorescente é a luz que mais remete à cor natural dos alimentos. É uma luz que é semelhante à luz do sol, né? Os raios ultravioletas, eles são semelhantes à luz ultravioleta, né? A percepção dos nossos olhos frente a esta cor. Então, o ideal é que a análise sensorial ela sempre seja realizada sob uma luz fluorescente, né? Ou uma luz branca, porque ela retrata mais fielmente a cor como é percebida aos nossos olhos. Então, o ideal é a gente sempre trabalhar com as luzes fluorescentes. As luzes coloridas, as lâmpadas coloridas, no caso, elas são utilizadas sempre que a gente quer, por exemplo, mascarar alguma característica do alimento. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez nós estávamos desenvolvendo um bolo dietético. E aí nós dávamos um bolo com açúcar e um bolo com um adoçante para o provador consumir, e o provador, a gente não queria que o provador visse que os dois bolos, né, visualmente eram diferentes, porque eles ficam com cores diferentes, né, por conta da caramelização do açúcar. E aí a gente não queria que o provador analisasse essa diferença de cor, a gente queria que o consumidor avaliasse unicamente o sabor deste bolo. Então, nós utilizamos no ambiente uma lâmpada colorida. Foi uma lâmpada verde. Na lâmpada verde, todos os bolos com açúcar, ou a gente na verdade testou diferentes tipos de adoçantes, né? E os diferentes adoçantes ficaram da mesma cor, diferente da luz branca. Como a luz branca é a luz mais fiel que nós temos, eles acabavam diferente. Então, quando o objetivo é analisar a aparência, analisar a cor, nós precisamos sempre utilizar a luz branca. Vocês vão ver que até mesmo quando a gente fala da edificação de uma cozinha, né, é recomendado sempre que as luzes da cozinha elas sejam fluorescentes, justamente porque a gente quer ver, né, a cor real dos alimentos lá.
Então, a gente precisa que essa luz ela seja uniforme, né? Então, que a gente não tenha pontos, locais que fiquem muito fortes, locais que ficam muito escuros, porque senão a gente acaba não conseguindo visualizar muito facilmente. E aí a aparência ela influencia na opinião do consumidor. Ela influencia principalmente se nós vamos consumir ou não aquele produto. Isso acontece, por exemplo, num restaurante self-service. Quando nós vamos montar o nosso prato, a gente define se nós vamos pegar aquele alimento ou não, principalmente pela aparência. A aparência, ela nos dá a primeira opinião que nós temos sobre o produto. Então, nós olhamos o produto e com aquilo a gente já tem a primeira impressão, né? Para depois a gente pensar e avaliar se nós queremos ou não consumir. Mas a aparência é a primeira impressão que nós temos, né? Então nós precisamos avaliar a aparência justamente para tentar melhorar, né, o produto sempre que for necessário. Nós temos ainda o odor, né? Na verdade, o odor, ele é olfativo, né? Então, quando nós respiramos, nós sentimos o odor. O aroma, ele acontece quando nós temos o retorno retronasal do alimento. Por quê? Se nós formos observar nessa imagem que nós temos aqui no nosso slide, nós temos a nossa cavidade bucal. Quando nós consumimos um alimento, o odor do alimento, né, na verdade as substâncias voláteis, elas acabam retornando para a cavidade nasal. Então, nós temos uma ligação entre a nossa cavidade nasal e a nossa cavidade bucal, né, a cavidade oral. Então, odor é sempre que nós temos a impressão olfativa e aroma é sempre que nós temos a impressão retronasal, tá? Só para vocês saberem. A gente evita trabalhar sempre o termo cheiro, né? Nós temos, por exemplo, fragrância usada para perfumes. Quando nós falamos em alimentos, nós tentamos trabalhar em alimentos e principalmente em análise sensorial, nós tentamos trabalhar sempre a nomenclatura odor, né? Quando a gente vai fazer um odor, quando a gente vai fazer uma análise sensorial e avaliar o odor de um alimento, é interessante que nós sempre façamos aspirações que sejam rápidas. Então, que nós analisamos rapidamente, né, mantendo sempre a boca fechada. E a nossa opinião tem que ser sempre aquela primeira impressão. Então, analisou uma vez, sempre com a boca fechada, aquela primeira impressão é o odor que você sentiu. Conforme a gente vai forçando muito, né, sentir esse odor, ou que a gente prende muito tempo essas substâncias voláteis da nossa cavidade, que são as aspirações longas, né, e essas impressões demoradas, elas podem fazer com que a gente confunda o que é realmente o odor, né? Então, é por isso que é interessante sempre fazer uma aspiração rápida e aquela primeira impressão é aquilo, né, que é o odor real do alimento. Nunca ficar analisando muitas vezes. Se for necessário avaliar o aroma, né, avaliar o odor de dois alimentos, não ao mesmo tempo, mas né, rapidamente, o ideal é sempre dar um intervalo de 30 segundos entre uma avaliação e a outra, né, entre uma análise sensorial e a outra, e sempre cheirando a pele do próprio pulso no meio desses 30 segundos. Então, sente com uma aspiração rápida, né, o odor do primeiro alimento, sempre sente o cheiro da pele, ou até mesmo é utilizado o café para limpar, né, essas substâncias voláteis que ficam na nossa cavidade. Dá o intervalo de 30 segundos e logo em seguida faz a segunda aspiração rápida do segundo produto, certo? O café, ele é utilizado sempre que a gente tem que analisar odores muito fortes, né, que precisa limpar realmente dessas substâncias voláteis. No caso de alimentos, basta apenas sentir o cheiro do próprio pulso, né? Lembrando que é interessante, né, durante a análise sensorial, evitar perfumes muito fortes, né, porque se tá com um perfume no pulso pode acabar prejudicando, né? Então, por isso que depois a gente vai falar um pouquinho sobre como nós devemos estar preparados para fazer uma análise sensorial. Nós temos ainda o sabor, né? O sabor, na verdade, ele é uma combinação entre o nosso paladar e o nosso olfato. Quando nós falamos no paladar,
Na nossa língua, nós temos papilas gustativas. As papilas gustativas, elas são responsáveis, né, por analisar o paladar de determinados alimentos. Então, a nossa língua, ela compreende as papilas gustativas, que são compostas por botões gustativos. Esses botões gustativos, eles são responsáveis por capturar as substâncias da nossa boca, né, e passar a impressão para o nosso cérebro, né, a impressão que daí seria o nosso paladar. A gente tinha antigamente aquela ideia, né, de que na ponta da nossa língua nós temos a capacidade de sentir o sabor doce, na lateral nós sentimos o salgado, ao fundo nós sentimos o amargo. Hoje em dia, né, já se sabe que isso não acontece. Nós temos até algumas papilas que conseguem sentir um pouco mais determinada substância, mas essa subdivisão da nossa língua por região, né, de sabores não existe, né? Hoje nós sabemos que toda a nossa cavidade é capaz de sentir todos os sabores, todos os nossos paladares, né? Então nós temos as papilas gustativas principalmente na língua, mas nós temos também botões gustativos em outras regiões da nossa boca, como por exemplo no palato duro, que seria, né, aqui no nosso céu da boca, as amígdalas, a própria língua e até mesmo na superfície lateral da nossa boca, nas nossas bochechas, né? Então, nós temos, além da língua, outros locais na nossa boca que tem também os botões gustativos. Lógico que a língua, ela concentra uma maior quantidade de botões gustativos, né? E é bastante interessante a gente saber que as nossas células, elas têm um tempo que é chamado de turnover. É o tempo onde a célula morre e uma nova célula, né, substitui essa célula antiga. E nós temos um turnover até mesmo das nossas papilas gustativas, né, das células que são capazes de sentir o nosso paladar. Então, às vezes, é até engraçado a gente pensar, porque às vezes a papila, aquela célula que sentiu o sabor do almoço, que sentiu o paladar do almoço, não é aquela mesma célula que vai estar lá, né, quando a gente for jantar. Por isso que a gente consegue afinar o nosso paladar, né? Enfim, gente, então a nossa língua, ela é responsável pelo nosso paladar e junto com o olfato, voltando aqui naquele slide anterior, é o que nós falamos, né, que nós temos aqui no nosso nariz, né, então essa impressão do olfato, essa impressão do odor, na verdade, do alimento, junto com a sensação das papilas gustativas, é o que forma o sabor do alimento, né? Então, quando nós estamos falando no sabor, nós estamos falando do paladar e nós estamos falando do olfato. A maior parte do sabor acontece pelo olfato e não pelo paladar. Por isso que às vezes quando nós estamos, por exemplo, gripados, né, nós não conseguimos sentir sabor do alimento, não é verdade? Acaba prejudicando o sabor. Por quê? Porque a maior parte do sabor vem do nosso olfato. E aí, se nós não conseguimos, né, sentir o olfato do alimento, você está prejudicado por conta da gripe, por exemplo, né? A gente acaba tendo o sabor prejudicado também. E nós temos, então, a combinação, né, das sensações bucais, do paladar, do aroma, para que nós tenhamos o sabor. Falando um pouquinho sobre o sabor, é muito importante sempre enxaguar a boca entre cada avaliação. Então, sempre que for necessário avaliar diferentes alimentos, que se tome água sempre a temperatura ambiente entre cada avaliação. Então, por exemplo, se eu quero analisar uma parte específica do alimento, então eu provo o alimento, tomo água para limpar a boca e depois eu provo a outra parte do alimento. É interessante lembrar que a água ela deve ser ingerida antes da avaliação também para limpar a nossa boca, né? Então, toma água para limpar a boca e se inicia a análise sensorial. A quantidade de alimento que nós vamos colocar, né, na nossa boca para sentir o sabor deve ser a quantidade referente a uma garfada ou a uma colherada, que tem em torno de 15 a 20 gramas a cada vez que nós vamos avaliar, né? Então, uma colherada é o suficiente para cobrir a nossa boca, né, cobrir toda a nossa papila gustativa, para que nós possamos sentir
o sabor. E o tempo de permanência deve ser de 15 a 30 segundos. Então, prova. De 15 a 30 segundos também é o tempo onde nós vamos mastigar, né, para avaliar a textura, enfim. Então, nós vamos mastigar e aí depois de 15 a 30 segundos, lógico que vai depender de cada alimento, né, principalmente da textura de cada alimento, nós vamos deglutir, né, nós vamos engolir. A temperatura para análise sensorial deve ser sempre a temperatura conforme o alimento deve ser servido. Então, se em uma receita nós temos que servir o alimento quente, a ideia é sempre trabalhar a análise sensorial, né, do alimento quente. Se é uma sobremesa que tem que ser servida gelada, nós temos que fazer a análise sensorial com essa sobremesa gelada. Certo? Já que a gente sabe, né, que dependendo da temperatura nós temos sabores, sensações diferentes para determinados alimentos. Então, nós temos sempre que analisar a temperatura no qual o alimento vai ser servido, né? Ele vai ser consumido pelo consumidor. Nós temos alguns provadores que são daí treinados para analisar, né, diferentes alimentos, que aí muitas vezes essa temperatura ela pode ser diferente. Então, um alimento tem que ser analisado numa temperatura ambiente, mesmo que ele seja servido quente. Mas aí é uma outra situação. No caso da análise sensorial que nós vamos trabalhar durante a nossa graduação, como nós, né, não somos provadores treinados a analisar aquele alimento especificamente, nós não somos treinados em análise sensorial de café, por exemplo, né, é uma análise sensorial global, então sempre a temperatura no qual o alimento vai ser servido, certo? Falando sobre os sabores, então nós temos alguns paladares que são básicos, como por exemplo o doce, né, do açúcar, o salgado do sal, o ácido do limão, o amargo que nós temos no almeirão, no jiló, nas cervejas mais encorpadas, né? Nós temos ainda um sabor que hoje ele já entrou como um sabor básico, né, que é o umami, que é o sabor do glutamato monossódico, né, da marca Ajinomoto, por exemplo, né? Hoje ele já entrou já é reconhecido como um paladar básico. E há também os que afirmam que o metálico, né, o gosto de metal, ele é também um paladar básico. Alguns pesquisadores também afirmam que nós temos como paladar básico o sabor da água, que na verdade não tem sabor, né? O elétrico e o sabor da gordura. Mas o que nós temos, né, que é definido cientificamente, né, que é aceito em âmbito científico, é então o doce, o salgado, o ácido, o amargo e mais atualmente o sabor umami, certo? Que é o sabor dos realçadores de sabor. Nós temos então mais um atributo que é o tato e a audição, que juntos, né, eles e simultaneamente se referem à textura. Quando nós falamos no tato, nós estamos falando tanto do tato da mão, como também do tato da nossa boca, né? E os sons que são provocados pela mordida, eles completam a nossa percepção da textura, como até falei anteriormente, né? Então, aquela mordida que nós damos numa torrada, a gente espera, por exemplo, em um biscoito sentir, né, aquela textura quebradiça, então a gente espera escutar, né, o som da mordida, e ele se refere à textura. Além disso, as vibrações da mastigação, elas também acabam alcançando o ouvido interno, então nós também temos a audição por meio da nossa boca, né, conforme nós vamos mastigando, e aí nós alcançamos com essas vibrações o nosso ouvido interno. E aí, por isso, é ideal, sempre que for trabalhar uma análise sensorial, evitar os ruídos externos durante a avaliação. Então, o ideal é sempre estar em um ambiente que não tenha muito ruído, para que a gente possa sempre realmente ouvir, né, escutar o que nós temos que analisar durante a análise sensorial, que nós possamos avaliar o som da nossa mastigação, avaliar o som da mordida, né? E quando nós falamos na textura, a textura ela é composta por vários fatores, né? Vários atributos, na verdade.
como por exemplo a firmeza, a adesividade e a viscosidade. E nós vamos falar, né, vou trabalhar um pouquinho com vocês alguns termos que são utilizados quando a gente quer se remeter à textura, para vocês abrirem um pouquinho mais, né, as nomenclaturas, conhecerem um pouco mais de como a gente pode se remeter a determinadas sensações que nós temos de textura. Então, a primeira é a coesividade. A coesividade, ela é definida como a deformação que é sofrida pela substância antes da ruptura, quando mordida completamente, usando sempre os nossos dentes molares. Ou seja, quando a gente fala na coesividade, a goma de mascar é uma substância que tem uma alta coesividade. O que acontece? Ela é deformada bastante, né, antes de ser quebrada. Quando a gente vai mastigar uma goma de mascar, por exemplo, nós fazemos, né, ela sofre uma deformação muito grande até que seja possível ela ser deformada. Diferente, por exemplo, de um sonho. Ele deforma pouco e logo é quebrado, né? Um pão, por exemplo, quando a gente fala na coesividade, seria isso, essa capacidade de sofrer essa deformação pela mastigação, e a gente consegue comparar o pão e a goma de mascar, por exemplo, sendo que a goma de mascar tem uma coesividade maior. Nós temos a dureza. A dureza seria a força que é necessária para conseguir romper uma substância entre os dentes. Então, que seja responsável por conseguir romper, né, quebrar essa substância. Como, por exemplo, a gente tem a baladura na maior escala de valor. Então, a baladura, ela tem uma maior dureza. A gente precisa de uma força maior para conseguir romper a baladura, do que, por exemplo, para conseguir romper um queijo, né? Onde a gente faz uma força, mas não é necessário uma força tão grande quanto, por exemplo, a força que nós vamos utilizar para a baladura, certo? A gente consegue comparar, por exemplo, a clara de ovo, que não é necessário uma força grande, então ela tem uma baixa dureza, diferente, por exemplo, da cenoura, que tem uma dureza um pouco maior do que a bala. Certo? Então, sempre que a gente quer se remeter a uma substância que precisa de bastante força para conseguir rompê-la, a gente trabalha, então, o termo dureza. Nós temos a viscosidade. Viscoso seria quando a gente tem uma força necessária para puxar o líquido da colher para a língua. Então, quando nós precisamos fazer uma força muito grande para conseguir tirar o líquido da colher, né, fazendo sempre com a língua. A gente consegue avaliar, por exemplo, a água e o mel. A água, ela tem uma baixa viscosidade, então a gente consegue facilmente, na verdade, a gente nem precisa fazer a força com a língua para conseguir retirar uma água de uma colher. Já o mel, ou a gente deixa o mel bastante tempo, mas mesmo que a gente deixe bastante tempo com a colher virada, né, ele não sai totalmente. A gente precisa da força com a língua para conseguir recolher o mel da colher para nossa boca, certo? Então, nós temos o mel com uma viscosidade maior do que a água. Nós temos a elasticidade. A elasticidade seria a força com a qual um alimento retorna para sua forma original depois de uma compressão parcial. Isso acontece, por exemplo, quando a gente avalia a salsicha, né? Então, quando nós vamos comprimir, a gente comprime parcialmente, então nós não estamos pensando em quebrar, em cortar o alimento, então nós estamos comprimindo com uma força, pode ser, por exemplo, com uma colher, né, do lado invertido, então, ao lado invertido não, né, do lado correto, e quando a gente comprime a salsicha, ela tem uma elasticidade, então ela se deforma, mas ela logo volta à sua forma original, certo? Então, isso é a elasticidade, seria a capacidade que o alimento tem de retornar à sua forma original após uma compressão parcial, né? Então, a elasticidade a gente sempre avalia com a compressão parcial do alimento. Nós temos a adesividade ao palato, que seria a força que é necessária para remover completamente o produto após comprimi-lo no palato, no céu da boca, com a língua. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma margarina e nós colocarmos a margarina lá no nosso céu da boca e comprimir com a língua e avaliar a força que nós precisamos fazer com a língua para retirar
isso seria a adesividade ao palato. Então, por exemplo, aqui a gente tem a margarina na escala de valor 1, nós temos o queijo cremoso na escala de valor 3. Nós temos ainda a mastigabilidade. A mastigabilidade seria o número de mastigações que são necessários para que a amostra ela tenha uma consistência adequada para ser engolida, ou seja, o número de vezes onde nós precisamos mastigar. É lógico que quanto maior o número de mastigação, né, maior o grau de mastigabilidade, mais vezes nós temos que mastigar. Ou seja, aqui nós temos o pão de leite, onde é necessário 10 mastigações, né? Pensando numa porção que é o suficiente para colocar, né? Para cobrir a nossa boca, para cobrir no sentido de 15 a 20 gramas. Então, nós precisamos mastigar 10 vezes o pão para conseguir tornar ele, né, apto a ser a consistência adequada para ser engolido. Já uma bala mole, por exemplo, nós precisamos mastigar 38 vezes para conseguir ter uma consistência adequada para ser engolida. Um bife, 32 vezes, né? Uma porção desse bife. Então, quanto maior a escala de valor da mastigabilidade, significa que mais vezes nós precisamos mastigar este alimento para ser engolido. Então, quando a gente quer remeter aquela sensação de um alimento que precisa ser mastigado muitas vezes, né, para ele ser engolido, a gente sempre vai se referir à mastigabilidade. Então, ao fazer a análise sensorial da textura, você vai apresentar que a mastigabilidade do alimento tem uma escala de valor muito alta, ou é necessário uma alta mastigabilidade, um número grande de mastigação para que se torne numa consistência adequada para ser engolida, certo? Então, a gente sempre trabalha esses termos. Nós temos ainda a granulosidade. A granulosidade avalia, então, o grau da presença de partículas grandes ou pequenas no alimento. Como, por exemplo, quando a gente avalia a gelatina, né? A gelatina, quando preparada adequadamente, ela fica pouco granulosa, então ela tem uma baixa granulosidade. A gente quase não vê grânulos ou partículas, tanto pequenas quanto grandes, no alimento, né? A gente consegue até ver porque ela fica translúcida, fica limpa. Mas, por exemplo, um xarope de milho, a gente consegue sentir os grânulos, né? As partículas grandes ou pequenas nesse alimento. Uma gelatina também pode acontecer isso, né? Dependendo de se for feita da maneira incorreta e ficar com os grânulos, nós podemos ter também essa granulosidade, né? E a umidade, que seria então a quantidade de água presente no alimento, né? Então, nós temos, por exemplo, o biscoito água e sal como um alimento com baixa umidade, e nós temos, por exemplo, o presunto como um alimento com alta umidade, né? Ou mais alta umidade do que quando comparado com o biscoito água e sal. Nós temos ainda a cobertura de boca. A cobertura de boca seria o grau no qual o alimento recobre a língua durante a mastigação. Então, seria a capacidade que o alimento tem, né? Então, uma quantidade do alimento em recobrir a nossa boca, em recobrir principalmente o nosso paladar, né? Então, por exemplo, o amido de milho, ele tem uma baixa cobertura de língua. Já uma pasta de dente, um pouquinho da pasta de dente já recobre toda a nossa superfície, não é mesmo? Então, ela tem uma alta cobertura de boca, uma alta capacidade de cobertura de boca. Nós temos a fraturabilidade. A fraturabilidade seria a força no qual o material racha ou quebra em pedaços durante a mastigação, né? Quando nós queremos romper esse alimento. Então, quanto menor for a força necessária para conseguir rachar ou quebrar esse alimento em pedaços, menor vai ser, então, essa avaliação. Então, por exemplo, nós temos o bolo com uma baixa fraturabilidade e a torrada com uma fraturabilidade maior, né? Onde é necessário uma força maior para conseguir rachar ou quebrar esse alimento em pedaços, né? Então, em pedaços menores, não parti-lo, certo? Então, quebrá-lo em pedaços. Nós temos ainda a sensação pungente. A sensação pungente, ela se refere a uma sensação de dor.
que se refere tanto no sabor como no odor, como, por exemplo, a ingestão do refrigerante, né? Então, quando a gente ingere, abriu e já ingeriu o refrigerante, aquela sensação do gás que nós temos ao ingerir o refrigerante é uma sensação que é chamada de pungente, que daí seria essa sensação de dor no sabor, né? Tanto que tem pessoas que precisam esperar sair um pouco o gás do refrigerante para conseguir consumir, porque essa sensação de dor acaba, né, incomodando algumas pessoas. E nós temos ainda a sensação pungente no odor, que seria o odor do vinagre. Aquele odor, né, característico do vinagre, ele remete a uma sensação de dor também quando a gente vai fazer essa avaliação do odor, né? Então, a gente se refere a pungente. Nós conseguimos também avaliar, em termos de textura de líquido, um líquido aguado, uma textura aguada ou uma textura encorpada. E nós temos também a textura da adstringência, que é aquela sensação do amarra na boca, que é característico quando a gente come uma banana bastante verde, né? Aquela sensação que amarra na boca, então é a sensação de adstringência, certo? Que é assim que a gente se remete a isso. Então, quando a gente fala na análise sensorial, nós temos a análise sensorial por atributo, né? Como nós falamos, nós estamos trabalhando com testes descritivos, né, com análise sensorial descritiva, então nós avaliamos atributos específicos. Então, numa análise sensorial, a primeira coisa que a gente vai analisar, primeiro atributo que será analisado vai ser a aparência. A aparência, então, ela visa avaliar a cor. Então, onde a gente vai analisar a tonalidade, né, a pureza da cor, a uniformidade da cor, né, da preparação de maneira geral. A textura visual, como por exemplo, se a textura é lisa, é grosseira, brilhante, enrugado, né? Então, a gente vai avaliar a textura visual do alimento. Então, olhei aquele alimento, qual é a sensação que eu tenho daquela textura, né? A impressão que eu tenho daquela aparência da textura. A gente avalia ainda o tamanho e a forma, então avaliando as dimensões, a geometria, o padrão do tamanho, do formato, do corte e as interações entre os pedaços, se são aglomerados, se são mais soltos. A gente consegue avaliar isso, por exemplo, em uma farinha, né, uma farofa, por exemplo. Quando a gente avalia a farofa, a gente pode ter uma textura, né, entre os pedacinhos da farofa, se é uma textura mais aglomerada, se é uma textura mais solta, né, se a interação entre esses pedaços é mais solta. Então, quando a gente está falando em aparência, nós estamos falando daquela impressão visual que nós temos do alimento, certo? Então, olhando aquele alimento, o que eu consigo analisar? O que eu consigo analisar da cor, do tamanho, da apresentação de maneira geral e qual é a sensação visual que eu tenho daquela textura, certo? Que é o primeiro atributo. Então, lembrando que para avaliar sempre as luzes fluorescentes, né, para conseguir ver mais fielmente o alimento. E aí nós temos o odor, então o odor a gente acaba avaliando principalmente a intensidade do odor, né, pelas nossas sensações olfativas ou nasais. Então nós conseguimos avaliar as sensações que se remetem a um floral, a um refrescante, herbáceo, pungente, né? Então, a gente também consegue avaliar o odor quando ele remete a alguma substância. Então, por exemplo, um odor amendoado, um odor amanteigado, né? A gente consegue avaliar, então, no odor, lembrando que sempre com aspirações rápidas. E a primeira aspiração é a nossa sensação de odor do alimento. E aí nós temos o sabor, né? Que seriam, então, as nossas sensações referentes ao nosso paladar, juntamente com a nossa capacidade, né, de sentir o odor para ter o sabor. Então, nós temos no sabor as sensações bucais, que nós
podemos sentir, como, por exemplo, a temperatura quente, frio, ou a sensação bucal mesmo, né? Às vezes, por exemplo, o mentol, ele traz uma sensação mais refrescante e, posteriormente, né, mais tardiamente, a gente acaba sentindo uma sensação mais quente. Enfim, então qual é a sensação bucal que aquele alimento remete? Então, uma sensação quente, uma sensação fria, uma sensação adstringente ou até mesmo refrescante. E também as sensações do paladar, que seriam aqueles paladares básicos, né? Se remete ao doce, ao amargo, ao azedo, ao salgado, ao umami, né? Que são aqueles paladares básicos que nós falamos. Lembrando que a gente também pode trabalhar, né, a questão do metálico, né? Que é possível também de estar presente. E nós temos ainda, né, como atributo a textura, onde nós vamos avaliar as propriedades mecânicas, como a dureza, a viscosidade, a elasticidade. Nós temos também as propriedades geométricas, se o alimento é fibroso, ou seja, nós temos bastante fibras, a gente consegue analisar isso, por exemplo, em uma carne, né? Então, a presença das fibras mais compridas, né? A gente sente fibroso, granuloso, floculento. E nós temos também as propriedades relacionadas com a presença de gorduras ou até mesmo umidade do alimento, como, por exemplo, um alimento suculento, um alimento oleoso, né, que acabam influenciando também na textura do alimento. Então, quando nós falamos na análise sensorial, nós temos a aparência. Então, inicialmente, nós vamos avaliar o visual do alimento, logo em seguida sentir o odor do alimento e posteriormente, então, provar o alimento, né? Então, dirigi-lo à nossa boca para que a gente possa ter a sensação do sabor e também a sensação da textura. Então, o sabor, avaliando, né, os paladares, bem como o retronasal, o que retorna, né, para a gente ter a combinação do sabor, e a textura, que se refere principalmente à mastigação e às sensações que nós vamos sentindo conforme nós vamos mastigando, né, e podendo, para tornar o alimento adequado a ser deglutido. Então, quando nós temos a combinação de todos esses atributos que são avaliados individualmente, a combinação deles gera a impressão global. Ou seja, quando nós avaliamos a aparência dele, né, avaliamos o visual, avaliamos o odor, logo em seguida nós avaliamos o sabor com a mastigação, né, e as sensações bucais que nós temos, nós avaliamos o tato e a audição, nós temos a impressão global. A impressão global seria o alimento como um todo, né? A impressão que nós temos de todos esses atributos que foram avaliados. Então, nós temos a combinação da aparência com o odor, do sabor e a textura do alimento. Certo? Então, quando nós falamos em impressão global, nós estamos falando de uma análise sensorial do alimento como um todo, certo? Sem se referir unicamente a um atributo específico. Então, o conjunto do alimento, né? Qual é a impressão que nós temos desse conjunto, após analisar todos os atributos isoladamente. E aí, nós podemos fazer uma descrição da impressão global. Então, nós vamos descrever o alimento como um todo, né? A impressão que nós temos do alimento como um todo, certo? Então, após avaliar unicamente, né, os atributos isolados, nós temos, então, a impressão global de um alimento. Quando nós falamos na análise sensorial, existem alguns cuidados que a gente tem que tomar, né, para fazer uma análise sensorial. Nós temos, então, quando fazemos uma análise sensorial, nós somos chamados de provadores. Provadores seria aquela pessoa que vai fazer a análise sensorial. Ele também é chamado como analista sensorial. Na verdade, analista sensorial é o nome do cargo dado ao provador quando se refere a um cargo de trabalho, né? Então, a profissão analista sensorial seria aquela pessoa que faz as provas, né? Que seria, no nosso caso, quando nós somos os provadores.
Então, o provador, a pessoa que vai fazer a análise sensorial, ela precisa tomar alguns cuidados. A primeira coisa, precisa ter uma habilidade de concentração. Durante a análise sensorial, a gente precisa se concentrar em analisar unicamente aquele alimento, né? Então, precisa se concentrar, por isso que o ambiente também tem que ser favorável para que a gente possa analisar especificamente aquele alimento. É importante ter uma boa saúde, né? Por isso que quando for fazer uma análise sensorial e estiver gripado, é importante sempre destacar isso, né? Colocar como uma observação na análise sensorial que naquele momento estava gripado, porque, como a gente falou, né? Estar gripado pode prejudicar a percepção do sabor do alimento, né? Então, é importante destacar sempre que houver, né, alguma situação que a análise sensorial possa estar prejudicado. A saúde bucal também influencia, né, na análise sensorial, então por isso que é importante ter uma boa saúde. A gente sabe que em algumas fases da nossa vida a gente pode ter o paladar alterado, como por exemplo durante a gestação, né? O nosso paladar acaba mudando, porque os hormônios eles também acabam influenciando muitas vezes no nosso paladar. Por isso que então sempre, né, com boa saúde para poder avaliar adequadamente. É importante evitar pelo menos 30 minutos antes da análise sensorial de ingerir café, de fumar ou de ingerir qualquer tipo de bala ou goma de mascar. Por quê, gente? Isso pode prejudicar a análise sensorial, né? Isso pode prejudicar principalmente o paladar. Então, o café, ele acaba tendo uma sensação mais tardia na nossa boca, né? Ele fica por um tempo a mais. A mesma coisa da bala, principalmente as balas que têm esse sabor relacionado ao hortelã, à menta, eles acabam persistindo na boca. Persistindo na boca, ele pode prejudicar a análise sensorial do alimento. Por isso que o ideal é evitar pelo menos 30 minutos antes da análise sensorial de ingerir café, bala ou fumar, né? Também é importante evitar perfumes fortes e batons, porque isso pode prejudicar também, né? Principalmente lembra que nós falamos que quando for fazer a avaliação do odor do alimento, é importante provar, sentir, né, no pulso ou no dorso da mão, né? Sentir o cheiro da própria pele. E se tá com perfume, pode prejudicar. Não somente aqui, mas o perfume vai voltando, né? A gente acaba sentindo o nosso próprio perfume. Por mais que, conforme a gente fica muito tempo em contato com o mesmo odor, a gente acaba não sentindo mais esse odor. Então, às vezes acontece com a gente, né? A gente passa perfume, no começo a gente sente o cheiro do nosso perfume. Depois de um tempo, a gente se habitua ao cheiro do nosso perfume e a gente não sente mais. Por isso que é interessante evitar, porque você não tem essa sensação de estar sentindo o perfume, mas o perfume está lá. E esses odores, né, essas substâncias voláteis do perfume podem prejudicar a análise sensorial do alimento, certo? Então, é importante evitar os perfumes fortes e batons, porque o batom ele também pode influenciar, principalmente por ter cheiro, né? Pode influenciar em sentir o paladar adequadamente, certo? Além disso, é importante lavar as mãos antes da avaliação, né? Então, é importante lavar sempre com sabonete neutro. O sabonete neutro e inodoro, na verdade, né? Então, ele tem que ser neutro, com pH neutro, mas além disso, ele tem que ser sem perfume. Por quê? Para não ficar com perfume nas mãos. Quando a gente leva o alimento, né, a nossa boca para deglutir, né, para conseguir mastigar e engolir, a gente acaba sentindo também o cheiro das nossas mãos. Então, se nós lavamos a mão com sabonete com perfume, isso pode mascarar, né, a nossa análise sensorial. Então, sempre com sabonete sem odores, para que a gente possa fazer a análise sensorial adequadamente. É importante sempre respeitar a ordem, né? Então, inicialmente, nós precisamos analisar o visual e o odor, né? Então, pode começar até pelo odor, mas sempre lembrar que antes de comer, a gente precisa analisar o visual e precisa avaliar o odor, né? Eu sempre analiso inicialmente o visual, depois o odor, para depois, né, avaliar os atributos referentes ao sabor e textura, certo? Então, inicialmente, observa visualmente,
sente o odor referente àquele alimento, para depois analisá-lo, né, o sabor. Não é assim, esqueci de analisar o odor. Depois que comeu, a gente já tem uma impressão diferente do odor, porque daí a gente já tem a combinação, né, pro sabor. Então, por isso que é melhor lembrar sempre, né, de avaliar o odor antes de sentir o sabor. É importante, então, enxaguar a boca, né, antes e durante a análise sensorial. Então, a água ela deve estar sempre a temperatura ambiente, né, porque a água gelada ela acaba fazendo ocasionando uma compressão das células, né, e aí, das células da papila gustativa, e aí com isso diminui a nossa percepção de sabor e acaba influenciando na temperatura da nossa boca também, né, e aí a gente influencia a temperatura do alimento, né, a gente acaba tendo uma sensação diferente. Então, a água sempre a temperatura ambiente. E quando nós temos alimentos que acabam ficando mais tardiamente na boca, existem alguns casos que é recomendado também consumir um pouquinho de pão, pode ser o pão francês ou pode ser, por exemplo, um pão de forma, né? Sempre um pão branco para limpar as nossas papilas gustativas. Então, o ideal limpar a boca com água, fazer a análise sensorial, limpar a boca com água sempre que for necessário avaliar outras partes do alimento, por exemplo, certo? Então, a gente sempre tem que ter à nossa disposição um copo de água a temperatura ambiente para fazer a análise sensorial. Lembrar sempre de respeitar a temperatura recomendada para análise sensorial, né? Então, como nós falamos, um alimento quente tem que ser feito a análise sensorial dele ainda quente, o alimento frio no caso gelado, né? Ele tem que ser feita a análise sensorial gelado. Então, sempre respeitar a temperatura recomendada para o consumo daquele alimento. Então, a forma como você vai servir ao seu cliente é a hora, né? Um momento exato onde se deve fazer a análise sensorial, na mesma temperatura recomendada ao serviço. É importante lembrar, então, que nós precisamos que o provador ele tenha um certo grau de sensibilidade, né? Isso a gente vai treinando ao longo da nossa vida profissional, não é? Conforme a gente vai analisando sensorialmente, a gente vai analisando mais sabores, vai conhecendo novos sabores, né? Por mais que muitas vezes vocês já entraram em contato com todos os tipos de alimentos possíveis. Quando vai fazer a análise sensorial, você começa a perceber mais, a prestar mais atenção, né? Até mesmo aumentar o seu conhecimento referente àquilo, né? Então, é importante que o provador ele tenha um certo grau de sensibilidade para conseguir diferenciar algumas sensações, né? E isso vocês terão profissionalmente, né? Com as experiências profissionais, vocês vão se tornando cada vez mais sensíveis e cada vez conhecendo mais ainda as percepções que são possíveis no alimento. Tem também, né, o provador precisa ter uma boa capacidade de reproduzir os resultados. Então é isso, precisa ter a capacidade de sentir, né? Então você precisa ter a sensibilidade, mas precisa saber reproduzir esses resultados, precisa saber reproduzir essas sensações que teve durante a análise sensorial, né? Então, pessoal, vocês, né, a primeira análise sensorial vai ser um pouco mais difícil de vocês conseguirem reproduzir os resultados, mas conforme vai passando, vocês vão ver que lá no terceiro mapa já vai estar bem mais tranquilo para conseguir reproduzir esses resultados. E é interessante que o provador ele sempre tem essa capacidade de reproduzir os resultados. E sempre boa vontade e interesse, né, pessoal? Isso na verdade, sempre que a gente tem boa vontade, a gente consegue fazer as coisas, não é? Então, precisa ter boa vontade, precisa ter interesse. É importante lembrar que a análise sensorial é muito importante para vocês como profissionais, né? É importante para vocês conhecerem os sabores, para vocês, né, entrarem em contato com novos sabores, com novas experiências. Como nós falamos, a gente vai se tornando mais exigente conforme a gente vai entrando em contato, conforme a gente vai analisando, né? A gente vai ingerindo as substâncias. Então, pessoal, tenham sempre interesse, façam a análise sensorial da melhor forma possível, porque isso vai fazer com que vocês se tornem sempre profissionais melhores. Então, quando vocês forem elaborar, desenvolver receitas de vocês, quando vocês já analisaram outras receitas, vocês vão ver o quanto vocês se tornam mais exigentes e com certeza melhor vai ser, né, as receitas que vocês vão desenvolver na vida profissional de vocês.
Aqui eu trouxe uma ideia só para vocês verem de um ambiente que é para análise sensorial. Hoje, como eu falei, nós temos disciplinas científicas de análise sensorial, nós temos laboratórios de análise sensorial, né? Esse aqui é um laboratório que é específico para análise sensorial de vinho. Então, vejamos só essa imagem, né? Nós temos cabines individuais para provadores, então cada provador fica isolado na sua cabine para poder fazer, né, a análise sensorial do alimento. Nós temos uma pia, né, para cada provador poder lavar as suas mãos, lembrando, né, que sempre com sabonete neutro e sem cheiro. E aí, vocês estão observando na imagem que os provadores, eles recebem a sua taça de vinho, mas eles têm sempre ao lado a água, né, para poder limpar a boca durante a avaliação. E aí, nós temos ali o papel e a caneta para fazer a descrição, né, da análise sensorial. E aí é bastante importante lembrar que o ambiente, né, nós falamos já da luz, que precisa ser uniforme, então em todos os locais precisa ter uma luz que seja adequada. Nós temos algumas cabines de análise sensorial que têm luzes individuais, para que todo mundo tenha a mesma, né, impressão, enfim, que não tenha esse risco de ter locais que tenham maior ou menor ponto de iluminação. Certo? Então, aqui nós temos o provador, então ele senta sozinho e quando vocês forem fazer a análise sensorial de vocês, vocês também precisam procurar um local que seja adequado, né? Então, um local que tenha uma luz adequada, que esteja sem os ruídos, né? Para não alterar o que nós falamos na mastigação, né? O retorno do som ao ouvido interno. Então, que tenha luz adequada, que não tenha muitos ruídos, que tenha uma temperatura adequada, né? É importante sempre manter pelo menos uma temperatura ambiente para se fazer a análise sensorial, para sentir realmente, né, as sensações do alimento. E sempre à disposição daquilo que sempre ter à disposição tudo aquilo que é necessário, que seria, então, a água, né? E aí o sabonete para lavagem das mãos antes. Lembrando que o provador precisa estar sempre sem perfume, sem o fumo, né? Como nós pelo menos 30 minutos antes, como nós falamos. E aí, uma dica que eu dou para vocês, pessoal, sempre que vocês forem fazer a análise sensorial, já vão com um papelzinho para preencher a análise sensorial. É importante estar com o papel e a caneta, porque assim você olha lá que primeiro você precisa avaliar a textura, e aí você avaliar o visual. E aí você descreve o visual para depois lembrar de avaliar o odor, para depois provar. É melhor, né, você já ir descrevendo os atributos conforme você vai analisando, né, do que provar tudo e depois ir lá, por exemplo, para o computador descrever. Então é melhor, né, fazer sempre no ambiente, como se vocês estivessem fazendo uma análise sensorial profissional, né, como se vocês estivessem em um ambiente para isso. Então levem a papel, a caneta, a água, a temperatura ambiente e deixem tudo à disposição. Quando a gente fala nos utensílios, né, quando a gente pensa nos utensílios a serem utilizados na análise sensorial, é interessante, então, sempre trabalhar com louças que sejam brancas, preferencialmente em porcelana branca, né? Para que as cores elas sejam vistas, né, mais fielmente. Então, sempre que for servido em um prato, né, sempre em porcelana branca. E aí a água sempre a temperatura ambiente, pode-se utilizar copo plástico, mas é mais recomendado utilizar sempre um copo de vidro, né, para evitar principalmente cheiros, né, que possam ficar no copo, certo? E aqui, como eu falei, da fichinha de análise sensorial, é muito importante, né, já estar com isso em mãos. Pessoal, aqui só uma curiosidade para vocês, né? Vocês viram aqui que nesse prato ele tá codificado, né, em números de 3 dígitos. Isso é bastante utilizado em análise sensorial para que o consumidor ele possa identificar, por exemplo, quando ele tem que analisar 2 produtos, eles são sempre codificados em números e a ordem de apresentação para os provadores é sempre diferente. Então é muito legal, por exemplo, vamos supor que nesse caso ele está avaliando o tempo
para grelhar, para fritar esse determinado alimento, né? Grelhar ou fritar. Ele codifica em número, e aí então, geralmente, só para vocês saberem, o número do meio, ele vai ser sempre 1 ou 2 ou 3, se é a amostra 1, 2 ou 3. E aí o segundo e o terceiro número, eles são aleatórios, né? Para sempre ser diferente, porque no caso de algum provador ter contato com outro, eles não conseguirem identificar qual é qual, né? Enfim. E é interessante que a ordem de provar sempre seja diferente entre diferentes provadores, para que um prove primeiro um, outro prove primeiro o outro, né? Para ter uma maior variação, né? E uma análise sensorial mais precisa, certo? E agora, pessoal, a gente vai fazer uma análise sensorial para vocês verem, né, como aquilo que a gente falou da análise sensorial, para vocês verem o que a gente tem que fazer. Então, eu trouxe uma releitura da sobremesa Mil Folhas, para a gente fazer uma análise sensorial. Então, inicialmente, né, a gente precisa, eu já me preparei, então eu estou sem perfume, né, já lavei as minhas mãos com o sabonete inodoro. Então, a gente inicialmente lava sempre as mãos, né? Eu já lavei as minhas mãos antes da aula. Ideal é lavar na hora da análise sensorial, tá, pessoal? E aí, lava as mãos. E é interessante, né, então, ter à disposição sempre o copo, preferencialmente de vidro, né, com água à temperatura ambiente, certo? Então, inicialmente, eu preciso lavar a minha boca com a água, então eu consumo a água, né? A quantidade de água é de cada um, tá? Então, consome o que você acha que para você é suficiente para lavar a sua boca, tá? Não tem assim, quanto de água eu preciso, é indiferente, depende de cada um. Até porque o tamanho da boca de cada um é diferente, certo? Então, fica a critério de vocês. Quando vocês acharem que a boca está limpa, é o suficiente, certo? E aí, então eu trouxe o Mil Folhas, uma releitura, né, de uma sobremesa francesa, pra gente fazer a análise sensorial. Então, o Mil Folhas, ele compreende uma massa folhada, né, e um creme branco. Geralmente, ele é servido com as camadas alternadas, né? Este é uma releitura, então, do Mil Folhas. Esse Mil Folhas, ele vem também com moranguinhos para decoração, né? Mas, como eu falei, é uma releitura mesmo. O tradicional não tem morangos, certo? Então, eu escolhi essa releitura para a gente fazer a análise sensorial. Então, inicialmente, eu vou avaliar a aparência deste alimento, dessa preparação, certo? Então, eu vou avaliar a textura da massa, a textura do creme, posso avaliar até mesmo a apresentação de maneira geral, né? Posso avaliar a uniformidade, as sensações que eu tenho referente a essa textura e a aparência de maneira geral. Então, olha só, eu avaliei a aparência, né? E o que a gente pode descrever como a aparência dessa sobremesa? Então, olha só, a massa, ela possui uma cor dourada e uniforme, né? Então, a gente consegue remeter a cor dela, enquanto o creme possui uma cor entre o amarelo palha e o creme ou branco, né? Sendo possível visualizar pequenos pontos da fava de baunilha espalhados uniformemente, né, pelo creme. A combinação desses dois elementos remete a uma aparência de refino, né? Então, eu tenho a sensação de uma sobremesa refinada, já que nós estamos aqui unindo, né, uma textura, uma cor mais amarelo, mais dourada, com a cor creme do próprio creme, né? E então, eu tenho uma sensação de refino, né, dessa aparência. E os detalhes do morango na apresentação trouxeram um contraste de cor, então deixaram, né, essa sobremesa mais atrativa, já que ela é vendida em um copinho, né? Então, esses detalhes do morango trouxeram um contraste de cor para o creme, que é branco, e para a massa, que é dourada, né? E aí, depois de avaliar, então, a textura, né, a apresentação de maneira geral, a aparência
do alimento, nós vamos avaliar o odor. Então, lembrando que o odor é sempre uma aspiração rápida e a primeira impressão que nós temos. A gente pode avaliar, o ideal é sempre trazer para o nosso nariz, né? Então, sempre trazer as substâncias voláteis à nossa impressão. Eu não consigo fazer isso aqui agora porque o ar-condicionado está direcionando, né, o vento e aí vai me prejudicar. Então, eu faço uma aspiração rápida e essa impressão é a impressão que eu tive, é o odor que eu tenho do alimento. Então, o que eu tenho? Eu sinto que o odor da sobremesa mil folhas é leve e agradável. Tem notas adocicadas, então eu sinto notas adocicadas, aromáticas e baunilhadas. Principalmente devido a essa massa, né, que também é manteigada. E aí esse morango que está presente aqui nessa superfície, né, que ele foi utilizado na verdade para decoração, ele também trouxe um leve aroma que foi agradável, né, um aroma cítrico que foi percebido mais tardiamente. Então inicialmente eu senti o aroma mais adocicado, né, da sobremesa e depois eu senti um sabor mais tardio, um aroma mais tardio do morango, certo? E aí a gente vai avaliar o sabor. Então falei um monte aqui, né? Então, vou limpar a minha boca novamente. E usando, preferencialmente, um utensílio de metal, preferencialmente em aço inox, né? Eu vou avaliar o sabor do alimento, né? Então, como eu estou avaliando os atributos, eu vou analisar primeiro o sabor da massa, para depois analisar o sabor do creme, né? Para conseguir depois avaliá-los juntamente. Então, só para apoiar aqui, eu vou pegar a massa, sempre a quantidade suficiente, né, para cobrir a colher. Ó, então eu estou escutando a textura crocante da massa, né? Então, está se tornando audível. Não sei se vocês escutaram aí do meu microfone a massinha se quebrando. Mas então eu estou sentindo, né, esse audível da massa. E agora eu vou pegar só o creme, né, para avaliar. Então, avaliando sempre a cobertura de boca, né, avaliando o quanto ele recobre, avaliando principalmente, né, a textura. Vocês avaliaram que, né, conseguiram perceber que eu precisei mastigar mais vezes a massa do que o creme, né? Então, é um grau que é uma dos pontos que a gente avalia na textura, né? Então, a gente consegue avaliar, então, que o creme, ele tem um sabor neutro, levemente adocicado, né? Então, o objetivo mesmo dele é ser neutro, então, levemente adocicado e baunilhado. Já a massa, ela possui um sabor amanteigado com notas amendoadas predominante. Avaliando o moranguinho agora, que eu não peguei o moranguinho, ó. Tem o sabor característico com a textura característica do morango, né? E agora eu vou avaliar todos os elementos juntos. Então, eu peguei o morango, ó, a massa e o creme. Então, o morango, com seu sabor característico, ele trouxe essa sensação cítrica, né? Quebrando o adocicado, quebrando o sabor da massa e do creme, né? E possibilitou uma sensação diferente e agradável quando consumido com esses elementos principais, certo? E agora eu vou fazer a minha descrição referente à textura do alimento. Deixa eu limpar a minha boca. Para conseguir avaliar os atributos. Se nós fôssemos fazer, pessoal, uma análise sensorial da massa, depois uma análise sensorial do recheio, né, do creme,
é interessante sempre lavar a boca entre eles. Como eu estou analisando um alimento que, na verdade, aqui é uma releitura, né? Eles estão servidos isolados. Como, na verdade, ela é uma só, né? A Mil Folhas, ela compreende a junção desses dois fatores, eu analisei eles juntamente. Então, como que a gente pode descrever a textura dessa sobremesa, ó? Então, a massa, ela possui uma textura crocante e amanteigada, quebradiça e esfarelenta devido à sua escala de fraturabilidade, né? Então, ela tem uma escala de fraturabilidade que permite com que ela seja fraturada, né? Que ela seja quebrada e facilita a mordida. Ao morder apenas a massa, a crocância e a firmeza se faz audível. Então, eu escutei, né, a textura da massa, eu escutei a minha própria mordida quebrando a massa. O creme possui uma textura cremosa, sedosa, delicada e suculenta, né? Então, ele tem uma certa umidade que torna ele suculento. E não possui som característico quando consumido sozinho, né? Até porque ele não tem um grau de fraturabilidade, ele não tem uma textura que seja necessário, né, quebrar com o dente, com a mordida. Sua leve adesividade ao palato, umidade juntamente com a cobertura de boca suficiente trazem uma boa sensação no consumo. E ao unir a massa e o creme, tem-se um contraste de textura, né? Já que a gente tem uma combinação entre os dois, né? Possibilitando a sensação de crocância ao mesmo tempo da cremosidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a cremosidade que recobre, né? Vinda do creme, nós temos a crocância da massa. E aí, conforme nós vamos consumindo, a gente tem a combinação desses dois fatores, certo? Então, analisamos o sabor e analisamos a textura do alimento. E aí, nós temos a impressão global. A impressão global, como nós falamos, seria a união, né, de todos os fatores e aquela sensação que nós temos do alimento de maneira geral. E aí aqui nós temos na impressão global, né, antes de levar o alimento na boca, é possível sentir o aroma baunilhado e ao morder a Mil Folhas, sente-se o contraste perfeito da massa crocante e seca e do creme aveludado, trazendo boas sensações, já que torna a mastigação agradável, pois o creme traz conforto por não ter granulosidade e sua cobertura de boca é agradável. E ao mesmo tempo é possível ouvir o som da massa sendo triturada devido ao seu grau de fraturabilidade. Ao unir o sabor amendoado da massa ao creme baunilhado, tem-se a sensação de refinamento e delicadeza. Além disso, o morango que foi utilizado na decoração também influenciou na apresentação, no odor e no sabor. Já que trouxe contraste de cor, o seu aroma característico, né, mais tardio esteve presente e a sua doçura no ponto ideal e leve acidez possibilitaram um destaque junto ao sabor baunilhado do creme e amanteigado da massa. E aí, se a gente quiser, né, no final, concluir, né, dessa forma, a Mil Folhas é uma sobremesa bem aceita e todos os seus atributos avaliados. Então, pessoal, vejam que na análise sensorial, eu não falei se pra mim ela estava doce demais ou não. O creme é doce, ponto. Não, eu posso até falar, ele tem um alto teor de doçura, um alto grau de doçura. Mas eu não vou falar se isso pra mim é bom ou não, né? Estou descrevendo os atributos, tanto na análise de atributos individualmente, como na análise da impressão global, certo? Mas se no final você quiser concluir a sua impressão global, você pode colocar se foi bem aceito em algum atributo ou não, né? Você pode finalizar a análise sensorial com a sua opinião, já que você está descrevendo os atributos na impressão global, certo? Mas os atributos específicos a gente só descreve e a impressão global a gente inicia sempre descrevendo a impressão do alimento de maneira geral. Então, se um certo sabor sobressair, né, ou a textura ela não for agradável em algum ponto, né, precisar mastigar muitas vezes para conseguir engolir, enfim, né? Se algum atributo não for para você um ponto ideal, você descreve para depois dar a sua opinião, né? Então, tá vendo? Desta forma, lá no finalzinho, eu estou passando a minha opinião referente a Mil Folhas, certo?
certo? Então eu já tinha provado, né, para conseguir trazer para vocês essa análise sensorial feita. Eu quis aqui trazer só para vocês a ideia de como provar a 1000 folhas, mas eu já havia avaliado essa mesma 1000 folhas antes de iniciar a nossa aula, para trazer para vocês, né, como descrever esses atributos. Certo, pessoal? Então era isso que eu queria apresentar para vocês, né? A análise sensorial é essa disciplina que é super, essa atividade que é super importante mesmo para a gente como profissionais, né? Tentem criar sempre o hábito de analisar os alimentos, mesmo quando vocês estiverem almoçando, né? Quando estiver comendo uma nova sobremesa, experimentando novos sabores, já comecem a avaliar as impressões que vocês sentem. Tentem sempre, né, trazer isso no dia a dia de vocês, que vocês vão ver como fica mais fácil de perceber os sabores, de conseguir discriminar, né? Muitas vezes a gente consegue, por exemplo, temperos, né? A gente começa a reconhecer temperos no alimento conforme a gente vai tendo essa capacidade de analisar. Então eu espero que possa ter ajudado vocês, né, em conhecer como se faz uma análise sensorial, como descrever os atributos, quais são os atributos, o que a gente olha, né, analisa isoladamente, tá bom, pessoal? E a gente vai se vendo ao longo do curso. Desejo tudo de bom para vocês e se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigada! Tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.